boa noite. Que bom estar aqui com você através do G1, ao vivo também, do YouTube, no canal da CBN Campinas. Boa noite, João Varenga, editor do G1, meu parceiro. Boa noite, Ellen. Boa noite, todo mundo ligado aí na nossa transmissão ao vivo. Tema hoje importante, né, Ellen? Vamos falar um pouco sobre a eleição para o Poder Legislativo Municipal. Vamos falar de vereador, né, Ellen? Bora prosear de política? Vamos prosear de política. É isso mesmo. A gente já começa falando um pouquinho sobre números, né, João? A gente já vai iniciar esse bate-papo com uma arte falando sobre dados da nossa região. O que é que você trouxe para a gente começar essa prosa? Pois é, só reforçando para o pessoal, a nossa área de cobertura aqui da IPTV, na área da IPTV Campinas, são 49 cidades. Então, uma mega eleição. Então, a gente vai falar agora o tamanho dessa eleição para as câmaras municipais. Vou pedir para o pessoal rodar a arte aí pra gente. Isso. Vamos ver? Olha lá, ó, nas 49 cidades são 619 vagas nas 49 câmaras municipais. Quantos candidatos, Ellen? Olha lá, a gente tem 8.144 candidatos, que faz a média aí, então, de 13,1 candidatos por vaga em 2024. Você estava me explicando que isso mudou recentemente, né? Pois é, a gente tinha na última eleição um número maior de candidatos, mas houve uma mudança, né, na lei feita pelo Congresso Nacional e a partir desse ano há um limite por partido. Então, cada partido pode colocar na disputa o número de candidatos, o número de cadeiras da Câmara Municipal da cidade mais um. Então, por exemplo, Campinas tem 33 vagas na Câmara Municipal, então cada partido da cidade pode lançar até 34 candidatos a vereador. Falando em Campinas, né? Isso, vamos lá para mais dados? Vamos pedir para o pessoal espelhar então a arte sobre a cidade de Campinas, né? Isso. Então a Câmara de Campinas tem 33 vagas para vereador. Ao longo da nossa transmissão a gente vai explicar o porquê que são 33 vagas, mas a Ellen vai falar agora sobre a questão da relação candidato-vaga, né, Ellen? Isso, então são 33 vagas, 622 candidatos, daí essa média de 18,8 candidatos por vaga em 2024. Só reforçando o dado que o João acabou de adiantar, que eles pegam o total de vereadores mais um. Cada partido pode oferecer essa quantidade, né? Exatamente. No caso de Campinas, então, cada partido poderia lançar até 34 candidatos. A gente sabe que nem todos os partidos lançaram 34 candidatos, mas esse era o limite legal para essa eleição. E na última eleição, em 2020, esse limite era um pouco maior. Então, a gente teve uma redução expressiva no número de candidatos aqui em Campinas e na região como um todo. Agora, essa conversa vai ficar ainda melhor com a participação do Bruno Silva, que é o comentarista de política da CBN. Mais uma vez, Bruno, obrigada por você estar aqui com a gente. Ajuda a gente nessa prosa. Imagina, eu que agradeço o convite, né? Certamente ajudarei. Muito boa noite para todo mundo que nos acompanha, né? Seja aqui principalmente pelo G1, seja quem vai acompanhar depois, né, gente? Em outro momento. Exatamente. A gente já tem esses números, não sei se estava acompanhando com a gente, mas o João já trouxe duas artes. Já tem algo que a gente pode repercutir em relação a isso? Quer perguntar alguma coisa específica, João? Pois é, Bruno, eu queria entender, né? Essa redução no número de candidatos deixa a eleição um pouco mais acirrada ou deixa ela mais tranquila para os candidatos? De que forma a gente pode avaliar esse número aí? E também, se a gente puder abordar um pouco o fato da cidade de Campinas ter mais candidatos do que a média da nossa região. Para a gente pensar. Primeiro, tentar entender um pouco as razões. Vamos retomar. Começa de novo. Por favor. Vamos lá, sem problema, né? Primeiro, para a gente poder entender uma dimensão que ela é basicamente o seguinte: essa redução na quantidade de candidatos, ela está intimamente relacionada a algumas mudanças recentes que nós tivemos em aspectos centrais no que diz respeito à política no Brasil, né? Principalmente o que a gente costuma chamar no meio, né, midiático, enfim, no dia a dia, né, de mudanças no que toca principalmente à reforma eleitoral, né? Porque se a gente parar para pensar, desde que foi introduzida a chamada cláusula de barreira, e perceba, a cláusula de barreira é o mínimo, por exemplo, de votos que os partidos têm que obter no campo nacional quando diz respeito à eleição para a Câmara dos Deputados, né? Então, desde das últimas eleições, os partidos têm que cumprir um mínimo, né, um percentual mínimo de votos nacionais, sob pena de que, se não cumprem esse mínimo de votos nacionais, né, de maneira bem simples aqui para quem está nos acompanhando, ele acaba perdendo recursos que são recursos muito valorizados, principalmente no momento das eleições, como é o caso de tempo de rádio e tempo de TV na propaganda eleitoral. Então, dito isso, por quê? Porque, como efeito colateral disso, vamos dizer assim, a gente teve essa diminuição, primeiro, na quantidade de partidos políticos.
Se a gente observar, nós estamos falando que esse ano nós estamos com 29 partidos políticos, já chegou a ser mais de 30, 35 partidos em eleições anteriores. Então o Brasil teve uma diminuição. Isso reflete de que forma no município diretamente, né? Você tendo menos partidos políticos, em tese você tem menos candidatos. O João chamou a atenção sobre outro aspecto fundamental, que foi uma mudança mais recente também, né? Os partidos passaram a poder lançar apenas o total de cadeiras em disputa mais um. Ele deu o exemplo da Câmara de Campinas, 33 vereadores, cada partido pode lançar até 34, que é o total mais um. Em anos anteriores, você tinha ainda a questão da coligação eleitoral. Olha só que interessante, né? Então, aquela verdadeira sopa de letrinhas que virava dos partidos, que confundia muitos eleitores. Os partidos, quando estavam coligados, só para você ter uma ideia, na regra antiga, né, eles podiam lançar até 2 vezes o total de cadeiras. Então, isso automaticamente faz com que menos partidos políticos, né, uma diminuição geral na quantidade máxima de que esses partidos podem lançar, isso reflete diretamente nessa diminuição na quantidade de candidatos. Ainda assim, a gente está falando de um volume significativo. As eleições municipais, para você ter uma ideia, a nível nacional, movimentam só no cargo de vereador ali, né, mais de 400 mil candidaturas. Então, obviamente que parte dessa diminuição se deve fundamentalmente a essa questão das mudanças na legislação nacional que impactam aqui no nosso terreno, né, aqui no nosso quintal, localmente, quando a gente observa as eleições, como é o caso de vereador. Quando a gente fala também em relação ao número de vereadores, número de candidatos, é legal a gente olhar para os eleitores. Na semana passada, aqui nesse espaço, inclusive, a gente trouxe resultados da pesquisa Quest, contratada pela IPTV, também sobre esse comportamento do eleitor. A gente está até agora com a tela aqui, né, João, em relação aos indecisos, né? Como é que está isso? Pois é, na semana passada, a pesquisa Quest mostrou para a gente que dos eleitores em Campinas, 69% ainda não decidiram o voto para vereador, 30% já decidiu e 1% não soube responder. E eles também responderam uma outra questão importante, que era o que eles consideram mais importante na hora de decidir o voto para vereador. E eles mostram a pesquisa Quest, né, que 33% acham que deve ser um representante da região do bairro, 22% acham que tem que ter histórico de bom legislador e 8% ou compartilha as mesmas opiniões que o eleitor ou ser novo na política, representar uma renovação. Vamos chamar o Bruno de volta porque é um lado importante, né? Ô Bruno, eu lembro que na semana passada você até comentou que esse movimento de indecisão no começo faz parte, mas essa relação de candidato, o fato de ter menos candidatos, isso ajuda nessa indecisão para que ela volte a ser uma decisão o mais rápido possível? Enfim, como é que fica essa relação? O quê? Porque vamos pensar assim, vereador em si é dos cargos ali das eleições que mais movimentam os eleitores. Veja que interessante essa informação, né? Quando a gente observa do ponto de vista da quantidade de votos... Né? Só eu que perdi ou não? Acho que a gente perdeu o áudio do Bruno. Enquanto a gente vai Não? O Bruno, pode continuar, por favor. Pode continuar, por favor. Posso continuar, né? São algumas questões tecnológicas, gente, que são muito boas para poder nos juntar, mas às vezes, né, dão algumas osciladas aí. Mas o que eu estava chamando a atenção aqui para quem está nos acompanhando é basicamente o seguinte, perceba, né? A gente tem diretamente relacionado a essa questão da escolha para vereador múltiplos fatores. Vai desde a proximidade, porque se trata, portanto, de um cargo que é bem próximo das pessoas, mas tem uma questão interessante que eu chamava a atenção, que é o seguinte, quando a gente observa em relação aos cargos, né, representativos, o cargo de vereador é o cargo que mais movimenta votos válidos depois do cargo de presidente da República. Veja que interessante. Ou seja, traduzindo, né, é o cargo que as pessoas mais escolhem efetivamente os políticos. Ocorre que, óbvio, se a oferta, né, de candidaturas acaba sendo uma oferta extremamente extensa, isso faz com que os votos tem uma tendência a pulverizar e, em tese, haja uma competição política maior do que quando você tem menos pessoas disputando esses cargos. Só que também tem uma outra questão que, às vezes, o eleitor não presta tanto atenção e que é importante a gente prestar atenção e que vai impactar certamente diretamente nessas eleições. Os políticos, os candidatos a vereador, por sua vez, eles colocam para o eleitor, apresentam para o eleitor como se fosse uma disputa entre um e outro, ou seja, uma disputa individual. E, na verdade, ela não é só uma disputa individual, ela é uma disputa, acima de tudo, partidária, né? Por quê? Porque o voto, no que diz respeito ao vereador, ele é um voto que ele está dentro da lógica do sistema proporcional de lista aberta, né? Que é a regra, as regrinhas aí para poder eleger os cargos do Poder Legislativo, vereador, deputado estadual.
A gente Agora perdeu a o gente finalzinho, mas deu para entender o que o Bruno queria dizer. Ele estava falando sobre a questão do voto proporcional, que no caso do Poder Legislativo é feito dessa forma, né, tirando do Senado, ou seja, para vereador, deputado estadual, deputado federal, o voto é proporcional, o eleitor não vota somente no candidato, ele vota também no partido. Esse foi um dispositivo que a nossa Constituição de 88 colocou justamente para dar importância à representação partidária, né? Então os partidos tiveram essa importância justamente porque eles é que fazem essa representação. Então, no voto para vereador, embora aqueles que tenham bastante voto, tenham uma maior chance de serem eleitos, tem também aquela questão do puxa-voto, né? Então, aqueles partidos que têm um puxador de voto muito grande, acaba conseguindo um coeficiente eleitoral alto e acaba elegendo uma outra pessoa junto com ela, um outro candidato junto com ela. A gente fica conhecendo um pouco mais sobre esses índices na época de deputado, mas com o vereador também funciona assim. Exatamente. Como é que funciona isso? Vamos explicar rapidamente para o Vamos. pessoal? É como é que a Justiça Eleitoral calcula o coeficiente eleitoral. Então ele faz o seguinte, ele pega o total de votos válidos. Vamos supor que teve 500 mil votos válidos aqui em Campinas. E aí ele pega isso e divide pelo número de cadeiras, 33. Então, para alcançar uma cadeira na Câmara, cada partido tem que alcançar esse mínimo de votos válidos, que é o 500 mil dividido por 33. Então é dessa forma que é calculado. Há também o cálculo da sobra depois, mas de forma geral é isso. Aqueles partidos que vão conquistando o mínimo, que é o coeficiente eleitoral, vão elegendo 1, 2, 3 candidatos de acordo com a soma total do partido. Inclusive tem pessoas que além de que não votam em vereador, votam somente no partido, né? No voto pro legislativo também. O voto mais ideológico, na verdade, né? Exatamente. Tem um recorte muito legal que eu estava vendo aqui, inclusive no G1, João, em relação a essa representatividade dos vereadores em relação à cidade. Você tem uma tela para mostrar aí para a gente também, né? Acho que tem uma arte para a gente mostrar. Vamos pedir para o pessoal espelhar para a gente, porque é uma tela muito legal que vai mostrar um pouco da relação candidato-vaga aqui na nossa região. A gente vai começar com as câmaras mais concorridas. A gente tem essa tela? Temos sim. Isso, olha que legal. Tá aí, ó. As câmaras municipais mais concorridas aqui da região de Campinas são, ó, Arthur Nogueira, tem 12 vagas e 240 candidatos, Bastante, que dá né? 20 candidatos por vaga, bastante coisa. E tem Nova Odessa também, né, Ellen? 9 vagas para 180 candidatos, 20 candidatos por vaga. O G1 também separou as menos concorridas, né? Isso, só um parênteses, porque a gente costuma usar essa relação candidato-vaga para vestibular, para concurso público e também na eleição esse cálculo também é feito. A gente vai ver agora as câmaras menos concorridas, vamos pedir para o pessoal espelhar. Também. Ó, Lindóia tem 9 vagas e 40 candidatos, que dá 4,4 candidatos por vaga. A gente viu que uma maior era 20, agora foi para 4, né? Ela é impressionante. Isso. E a outra é Santo Antônio do Jardim, né? 9 vagas, 45 candidatos, 5 candidatos por vaga. Já fica bem mais tranquila essa concorrência. E aí, a gente agora chama o Bruno para ajudar a gente a entender esses números, né, Bruno? Pois é, pedir para o Bruno também, a gente estava falando um pouco do coeficiente eleitoral. Se ele quiser também acrescentar alguma coisa, a gente fala do coeficiente eleitoral e também dessa relação candidato-vaga, né, o Bruno? Não é concurso público, mas a gente também está fazendo aqui na nossa transmissão ao vivo. Tem razão, não é concurso público, mas é importante a gente entender os cenários mais e menos competitivos. Você estava explicou muito bem, né, a questão do quociente eleitoral, só fazendo um adendo aí, né, o João, que é o seguinte: nessas eleições especificamente, há até uma ênfase menor, por exemplo, no chamado voto de legenda, do que em eleições anteriores, né? Pode perceber que os candidatos poucas vezes estão fazendo referência à questão do voto de legenda. Por quê? Porque outra mudança aí que está nos meandros das regrinhas eleitorais é basicamente o seguinte: o candidato individualmente tem que atingir pelo menos 10% do valor do quociente eleitoral. Então vamos supor que o quociente da eleição, que vai ser a relação entre o total de votos válidos dividido pela quantidade de cadeiras em disputa, né? Então suponhamos, aqui um exemplo banal, né? Suponhamos que fosse 1.000 o quociente eleitoral. Então isso quer dizer que o candidato individualmente, para estar habilitado a sentar numa cadeira que esse partido seu venha a ganhar, tem que ter no mínimo 100 votos. Se ele não tiver isso, a vaga passa para o próximo da lista. Ou seja, muitos dos partidos nesse ano estão traçando uma estratégia que é uma estratégia diferente. Ao invés da tradicional figura do chamado puxador de voto, como a gente conhece, a gente está vendo a importância dos chamados empurradores de voto. Ou seja, a lista do partido tem sido uma lista um pouco mais exigente quanto à qualidade dos candidatos, porque eles sabem que o candidato em si vai ter que ter um bom potencial eleitoral, não só para ajudar o partido, mas para se habilitar a poder vir ocupar a cadeira, sob pena do partido perdê-la se não tiver essa condição atendida aí. Isso é uma novidade também para as eleições de 2024.
Também em relação aos vereadores, a gente tem um dado sobre reeleição. 80% buscam a reeleição. Tem esse dado aí, esse gráfico? Pois é, a gente tem um gráfico aqui, o G1 Campinas fez o levantamento das 31 cidades da área de cobertura dele. Olha só que impressionante. Quem está em vermelhinho é que busca a reeleição e em cinza é que não busca a reeleição. A gente tem o exemplo de Campinas aqui, ó, dos 33 atuais ocupantes da Câmara Municipal, 31 está em busca da reeleição e apenas 2 não está tentando a reeleição. E a gente tem outra cidade, por exemplo, Sumaré, de 19 cadeiras, de 21 cadeiras, 16 estão buscando a reeleição e 5 não buscam a reeleição. É importante a gente, inclusive, trazer o Bruno para essa discussão, né, Ellen? Acho importante. Ô, Bruno, eu vou fazer até uma participação meio pessoal aqui, eu fazendo a cobertura há mais de 20 anos, né, de tantas eleições que a gente já fez, e a gente, muitas vezes, acaba vendo os mesmos rostinhos lá, né? A gente vê as mesmas pessoas, depois que acontece a eleição, a gente acaba conversando. Como é que anda isso? A gente viu, inclusive, na pesquisa Quest, que existe uma demanda aí por novidade, isso é bom, isso é ruim. Tem uma avaliação em relação a isso? Essa pergunta sua é extremamente importante, viu, Ellen? Porque o que acaba acontecendo? A gente tem um quadro, e isso está sendo refletido aí nos dados que vocês estão trazendo, né, para a área de cobertura, que é os políticos tentando justamente essa reeleição. Porque aquela história, a vereança é a porta de entrada na política para muitos. Se a gente observar o universo da profissionalização, ou seja, de você ter mais profissionais ali dentro da carreira de vereador, vamos dizer assim, ele é bem menor do que em outros cargos representativos. Vou dar só um dado para ilustrar isso para quem está nos acompanhando, tá? As taxas médias de renovação em legislativos municipais no Brasil, elas estão sempre na casa ali próximo dos 70%, ou seja, né, isso pensando numa renovação média, né, claro que vai variar de cidade para cidade, mas ela está na casa dos 70%, o que é considerado um altíssimo índice de renovação, né, se a gente considera essa média ao longo de várias eleições, né, municipais, se a gente pegar dos dados, por exemplo, desde as eleições 2000 até as últimas eleições. Agora, isso é diferente, por exemplo, só para efeito comparativo, da Câmara dos Deputados, cuja média está, por exemplo, na faixa ali dos 50% de renovação. Ou seja, o desafio para você ter profissionais vereadores locais, vamos dizer assim, aqueles que vão seguir carreira no Legislativo Municipal, ela é muito maior. A gente fica, obviamente, com essa impressão de que são sempre, muitas das vezes, mais dos mesmos, né? Ou seja, que você tem ali algumas figuras conhecidas e parte dessas figuras que sempre acabam vencendo pelo seguinte, porque aqueles que já são vereadores, de algum modo, eles possuem um plus, né? Um recurso adicional para a construção das suas campanhas, que é o fato deles se aproveitarem, muitas das vezes, do próprio cargo que já tem, da estrutura de gabinete que possuem nas câmaras municipais, para colocar mais gente na rua para trabalhar, para de alguma forma trabalhar melhor as suas redes sociais e de algum modo tentar defender o seu legado, porque eles têm algo a mostrar, diferente da grande maioria dos vereadores que se coloca na condição de uma futura promessa, mas não tem, por exemplo, uma estrutura de gabinete, por vezes não tem o mesmo volume de recursos dentro dos partidos para financiamento mesmo das suas campanhas. Se a gente pensar, por exemplo, que a maior parte dos recursos do fundo bilionário que está financiando as eleições desse ano, que está perto da casa dos 5 bilhões de reais, a maior parte desse dinheiro vai para as candidaturas a prefeito. Os de vereadores fica sempre lá em último lugar. E se for de cidades menores, então, o volume é menor ainda, o que reforça, portanto, né, essa percepção que você trouxe de parecer, às vezes, mais do mesmo, porque, de fato, alguns vereadores acabam aparecendo muito mais do que os outros. Mas isso não quer dizer, obrigatoriamente, né, que o sucesso eleitoral desses que estão tentando a reeleição é relativamente alto, porque o que a gente vê, na verdade, é o contrário. É muita renovação sempre no Legislativo Municipal. Beleza, Bruno? Pedir para o Bruno continuar com a gente, porque a gente tem uma ferramenta para ajudar o leitor. Como o Bruno disse, as campanhas para vereador, elas têm um orçamento menor e às vezes o eleitor não sabe quais são os candidatos da cidade, e o G1 criou uma ferramenta, né, que reúne os candidatos a prefeito e vereador em todas as cidades do país. É só digitar o nome do município que você consegue, inclusive, filtrar alguns candidatos. Eu vou pedir para o pessoal espelhar a minha tela aí. Como é que você faz para achar essa ferramenta que chama Quem Eu Escolho? Você entra lá na home do G1 Campinas, g1.com.br/Campinas, g1.com.br/Campinas, e tá lá já o ícone para você entrar no Quem Eu Escolho. Eu vou simular aqui para vocês, ó, a cidade Pedra Bela. Pedra Bela é legal, porque é uma cidade pequena, a gente vai conseguir ver um recorte aí dos candidatos, ó. Pedra Bela. Vamos, vereador? Vamos, vereador. E dá, inclusive, para você fazer uma seleção mesmo, né? Por gênero,
algumas propostas que são feitas aqui na lateral. Vamos ver ali, ó, vai subindo, ó. Você colocou a cidade? Ó, coloquei, aí, então, Pedra tá vendo Bela. ali do lado? Então, tem nome, gênero, cor, ocupação, e a gente consegue fazer uma seleção. Vamos colocar gênero feminino? Vamos ver o que muda ali, vamos ó. ver as candidatas. Tá vendo? Então, como são vários candidatos, eu dei uma caminhada também, fui mexendo antes do jornal, inclusive, para entender um pouco essa ferramenta. Como são muitos candidatos, é difícil a gente saber todos. E ali você consegue estabelecer até uma certa ideologia, né? Do que você gostaria que te representasse mais, enfim, eu achei bem interessante. Pois é, ó, os filtros são o seguinte, dá para filtrar pelo nome do candidato, pelo gênero do candidato, pela cor do candidato, pela ocupação do candidato, pelo grau de instrução e pelo partido do candidato e também pelo patrimônio dele. Então, e aqui você, se você quiser voltar, fazer uma nova consulta, você clica em limpar os filtros. Aqui a gente fez uma seleção apenas pelo gênero feminino, a gente viu aqui, ó, já detalhou aqui pra gente todas as candidatas a vereadora lá em Pedra Bela. Isso. Legal a ferramenta, né, Ellen? O que você achou, Bruno, dessa história? Ele saiu. Olha, confesso que eu adorei a ferramenta, né? Porque, na verdade, ela fica com uma disposição ali de informações muito mais fácil para o internauta, enfim, para quem está navegando, poder fazer a sua escolha, né? E você sabe que, Ellen, João, tem uma questão que é bem complexa, que é o seguinte, né? Como é que você define o seu voto a vereador? Que fatores impactam mais? E aí você tem uma quantidade de variáveis que é absurdamente grandes, né? Elas vão desde capacidade de fato das campanhas conseguirem construir o nome desses candidatos e candidatas como opções viáveis, vão passando por questões familiares, tem a ver também com as relações ali, a sociabilidade que tem no cotidiano, no dia a dia, tem diferentes padrões, vai desde vereadores que são mais concentrados em atividades do bairro, aqueles que são lideranças mais regionais, alguns que defendem certas pautas, né, que são pautas de agregação maior, vamos dizer assim, né, então são vereadores por temáticas, né, então aqueles que defendem a educação, aqueles que defendem os direitos dos animais, meio ambiente, enfim, os fatores são os mais variáveis, então não é de fato uma escolha extremamente simples de ser feita, mas é uma escolha que tem que ser cada vez mais consciente. Eu acho que isso é que é extremamente importante que a gente faça. Como a gente explicou há pouco, né, para quem está nos acompanhando desde o comecinho, quando a gente falou ali da questão das regras, né, de entender a natureza desse sistema representativo e entender que nem sempre o mais votado, por exemplo, vai ser aquele que necessariamente vencerá, mas vai ser o partido que coletivamente conseguir ter maior quantidade de votos, que por sua vez vai fazer maior quantidade de cadeiras. Então isso já ajuda a gente a entender que é o seguinte, às vezes eu vou lá, acabo escolhendo um candidato, esse candidato, essa candidata não vence a eleição. Aí eu fico com aquela sensação, né, de abandono representativo, né? Ou seja, meu voto no final das contas não escolheu meu candidato, quem eu vou acompanhar agora depois das eleições, como eu vou fazer isso, a gente tem que entender que a gente precisa olhar necessariamente para o partido político. Então é importante que você dê uma olhada e aproveite, por exemplo, aí a ferramenta do G1, né, que o João está apresentando para a gente, para poder observar não só o candidato, a candidata que você está escolhendo, que você tem em mente aí, votar, até para poder pesquisar mais sobre ele, mas principalmente dar uma olhada nas demais opções que são do partido político, porque de repente o seu voto não vai eleger esse candidata, mas vai ajudar o partido e outro candidato que você vai poder depois futuramente acompanhar e também cobrar, né? Afinal de contas, todos eles querem o nosso voto e com razão a gente tem que também ter bastante filtro e critério de escolha, né, Ellen? Ah, sem dúvida, a gente vota, mas cobra, né? Tem que ser assim, né? E ó, tem mais uma última reportagem que a gente quer chamar do G1, que é muito legal, porque mostra um pouquinho os dados sobre os números de habitantes com relação às vagas na Câmara. Mostra pra gente. Pois é, a gente ficou levantando alguns dados aqui, a gente viu que, por exemplo, que tinham cidades grandes aqui da nossa região que tinham menos vereadores, menos vagas na Câmara do que cidades pequenas. E aí a gente foi atrás, eu fui atrás do TRE, né, que é o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, responsável pelo comando das eleições, entender por que isso acontece. E aí veio a explicação, ó. Vou espelhar aqui para vocês, é porque funciona da seguinte forma, a Constituição Federal, ela estabelece um limite máximo de vagas que cada município do país pode ter, conforme a população que foi aferida pelo IBGE. Mas a Constituição Federal apenas define o limite máximo, não há um limite mínimo. Então, as cidades podem ter menos do que aquilo que a Constituição Federal permite. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, pedir para o pessoal espelhar novamente, aqui na nossa região, ó, Campinas, pela população dela, a gente está vendo aí, ó, na ala máximo possível, vou até aumentar aqui para o pessoal conseguir enxergar melhor, Boa. Acho que ficou melhor agora, né? Isso. Ó, Campinas, o máximo de cadeiras possível permitido pela Constituição Federal em Campinas são 33 vagas. Perfeito. Que é o 100% mais um, certo? Esse aqui é o número de cadeiras que tem mesmo. Os 33, Isso. não de candidato, certo?
E a Câmara de Campinas tem 33, então ela usa o teto máximo definido pela Constituição. Mas olha só que caso curioso em Indaiatuba. Em Indaiatuba, pela população de Indaiatuba, que é pouco mais de 255 mil pessoas, ela poderia ter até 21 vagas na Câmara Municipal, e tem 12. Então, ela tem 9 vagas a menos do que ela poderia ter. Sim. E isso acontece porque a lei orgânica do município é que define esse número de vagas. Tem que chegar naquele teto, mas não tem um mínimo. Então, em Indaiatuba, houve uma decisão lá na cidade de que a Câmara permaneceria com 12 vagas, mesmo tendo um aumento populacional, e ela poderia ter até 21. A gente tem até um outro exemplo aqui, uma comparação com Valinhos. Valinhos tem pouco mais da metade da população de Indaiatuba e tem 19 cadeiras na Câmara, que é o máximo permitido lá. Então você vê que uma cidade como Indaiatuba, que tem mais moradores do que Valinhos, tem menos cadeiras que aquela cidade. E a Justiça Eleitoral me explicou que funciona o seguinte: no ano de eleição, o juiz eleitoral da cidade vai lá e pergunta para a Câmara: segundo a lei de vocês, quantas cadeiras tem que ter na Câmara da cidade? E aí o juiz eleitoral pega esse dado, se está batendo com o teto da Constituição Federal, e aí é permitido. Exatamente. Mostra um pouquinho do perfil desse município também em relação a isso, né? Como que ele se coloca, né, Bruno? Vamos falar com o Bruno de novo, nosso comentarista político da CBN. Eu tenho até uma dúvida, Bruno, se me permite, é porque a gente sabe que a Câmara Municipal ela tem um custo, então muitas vezes as câmaras não chegam ao teto do que é permitido pela Constituição Federal por conta também do orçamento. Mas a gente sabe também da importância da representatividade na cidade, né? Queria que você fizesse um pouco da análise, se você acha que eu estou correto nesse apontamento. Eu tenho certeza, na verdade, que é um dos pontos importantes, viu, João, que você está trazendo, né? Tem a ver com essa questão também de custo, e aí também tem a ver com uma questão de disputa política e visibilidade pública dos vereadores. Vou dar um exemplo, né? A gente sabe que um dos momentos mais dramáticos do Legislativo, e isso, por exemplo, ao longo da programação da CBN, né, no dia a dia, no cotidiano, no quadro Café com Política, a gente sempre trouxe isso também, você teve um aumento expressivo no valor dos subsídios dos vereadores em muitas das cidades, inclusive na região de Campinas. Então, o que acontece? Isso faz com que, de alguma forma, a visão que a sociedade tem, por vezes, do Poder Legislativo, que é uma visão não tão positiva assim, e também, por vezes, muito distante, força os vereadores, de algum modo, a se sentirem um tanto quanto mais constrangidos em ampliar a quantidade de cadeiras, né? Por quê? Porque isso significaria, de algum modo, ter que internamente dividir o mesmo volume de recursos, porque a própria Constituição também estabelece um percentual mínimo que é repassado do orçamento do município para o funcionamento da Câmara, e obviamente que quanto maior a arrecadação, maior, né, o percentual que vai ser repassado para o Poder Legislativo. Você pega, por exemplo, o caso de Campinas, que tem um orçamento bilionário, você vai ter um orçamento pelo menos milionário na Câmara de Vereadores, né? E isso soa, às vezes, como algo muito ruim para a população, o que leva algumas câmaras municipais a não fazer necessariamente esse reajuste, tá? Então essa é uma das razões importantes. Mas tem uma questão também interessante, que é o seguinte: quando a gente olha a nível de Brasil, o mínimo de vereadores do Legislativo é 9, de acordo com a própria Constituição. E aí, quando a gente observa isso, a gente vê que, na verdade, a realidade na maior parte das cidades não é a realidade, por exemplo, da região de Campinas, né? Não é a realidade, por exemplo, das capitais, né? Como é o caso de São Paulo, etc. É uma realidade formada por legislativos muito pequenos. Cerca de 85% das câmaras municipais no Brasil tem entre 9 e 11 vereadores. Ou seja, é uma realidade de pequenos parlamentos, viu, João? Legal, Bruno. Eu não sabia disso, não. Muito legal. Inclusive, se o pessoal quiser espelhar aí, só para corroborar com o que o Bruno disse, a gente também mostra nessa reportagem no G1 qual que é a previsão constitucional para cada uma das cidades. A gente vê aí, ó, 9 vereadores são naqueles municípios até de 15 mil habitantes. E aí, no exemplo que a gente deu ali, que era em Indaiatuba, ela está aqui na faixa de 21 vereadores, ó, que ela poderia ter como máximo, né? Que vai de 160 mil habitantes até 300 mil habitantes. Vamos agradecer o Bruno, um papo muito bacana hoje, falando sobre o Poder Legislativo, né? Político da CBN, está se tornando nosso parceiro aqui, né, Bruno? Que delícia. É muito legal, porque mesmo a gente trabalhando, de certa forma, nos bastidores da política, a gente sempre aprende numa conversa como essa. E esse é o nosso objetivo, né, Bruno? Muito obrigada por você estar aqui com a gente, viu, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, Ellen, João, né, a todos que estão nos acompanhando, né, certamente pode contar comigo para futuras colaborações. Mas, Ellen, esse tema do Legislativo Municipal específico é um tema que eu tenho muito carinho, porque o que acontece? A gente maltrata muito o Poder Legislativo de maneira geral, tá? E perceba que é importante, tudo, absolutamente tudo que acontece no município, cada centavo que é investido,
as principais áreas de políticas e serviços públicos, tudo tem que passar pela deliberação do Poder Legislativo. E detalhe, mais de 56 mil vereadores no Brasil. Então, a maior classe política brasileira é formada pelos vereadores. Você sabe que eu até vou aproveitar só um tiquinho disso aqui, porque a gente está fazendo uma série de reportagens sobre o caminho do dinheiro. Vai ser exibida no IPTV2 loguinho, acho que semana que vem já começa. E aí a gente aprendeu como fiscalizar. Em uma das reportagens a gente vai falar sobre isso. E o legislativo é isso, é ser o nosso representante fiscal, né? Então, acho que nesse momento de escolha, né, João, é fundamental que a gente volte os olhos, que a gente use essa ferramenta do G1 para entender quem que está propondo o que para a gente. Tem proposta? Não tem? Tem que estar junto, né, Bruno? Não tem a menor dúvida. E aqueles que já são representantes políticos, é importante a gente investir um tempinho, entrar no site da Câmara, dar uma olhada. Se eles estão aparecendo ou não nas sessões, se participam de comissões, quais os principais temas, projetos apresentados e o que você citou, os requerimentos. Uma das funções mais importantes do parlamento é a função de fiscalização dos recursos públicos e de acompanhamento dos serviços também. Boa, Bruno Silva, comentarista político da CBN com a gente aqui. Muito agradecida mais uma vez. Valeu, Bruno. Imagina, gente, eu que agradeço. Abração, João, Ellen e todos que estão nos acompanhando. Até. Até a próxima. E olha, amanhã a gente já deixa um convite especial, porque amanhã o Grupo EP vai promover o segundo debate com os candidatos a prefeito da nossa região. Com quem amanhã? Americana. É importante reforçar que é um debate em pool, com 3 veículos aqui do Grupo EP, vai ser transmitido no G1 Campinas, no canal no YouTube da Rádio CBN Campinas e também no site A Cidade On Campinas. E aí o convite que eu faço também é que você pode participar até amanhã, tem lá na página do G1, tá aí, João, pra gente Vou abrir aqui rapidinho pra gente, vamos não abrir? deixei aberto, mas a gente entrando no Campinas e região, né, no G1 Campinas, você já vai ter a opção para poder participar desse debate, escolhendo os temas que vão ser usados no terceiro e quinto blocos. Assim como foi com o Hortolândia na semana passada, agora em Americana vai ser o mesmo formato. Então, como é que a gente participa? Você que está em Americana e está ouvindo a gente aqui pelo G1, pela CBN Campinas, no YouTube, você pode entrar no G1 e aí tem vários temas. Aliás, são 7 temas, vou até listá-los aqui, ó. Educação, emprego e renda, habitação, lazer e cultura, mobilidade urbana, saúde e sustentabilidade. Legal que sustentabilidade é ligado também ao tema do meio ambiente. E aí você entra lá e você consegue fazer essa votação para escolher qual tema que você quer que os candidatos comentem durante o debate. Conseguiu achar, João? Não achei, mas... Vamos achando aqui, ó. Vamos procurar mais um pouquinho. Não vamos terminar. Achei. Achou. Vamos lá. Pode a gente espelhar, vai espelhar para você ver como que é fácil, tá? Ó, já está espelhado lá. Então, você entrando no G1 Campinas, tá logo na página principal, você clica e vai. Debate Americana. Qual tema é mais pertinente para ser abordado pelos candidatos? Significa o quê? O que você quer que eles falem? No terceiro e quinto blocos, né, João? Isso. Vamos repetir os temas? Vamos lá. Educação, emprego e renda, habitação, lazer e cultura, mobilidade urbana, saúde, sustentabilidade e meio ambiente, saneamento básico e desenvolvimento econômico. Importante, então, reforçar que o tema do terceiro bloco vai ser o primeiro colocado nessa enquete e o tema do quinto bloco vai ser o segundo colocado. Então, é a participação do público, dos moradores da cidade no debate que a gente vai promover amanhã, reforçando transmissão ao vivo no G1 Campinas, no YouTube da Rádio CBN Campinas e também no site A Cidade On, a partir de 2h30 da tarde. Oh, benção! Então a gente espera a sua participação, tanto no G1, quanto na CBN Campinas, quanto na Cidade On, quanto na IPTV, no jornal, no IPTV1, no IPTV2. Esse espaço aqui, a gente está bem no meio da redação. Qualquer hora a gente vai mostrar os bastidores, mas ao nosso redor está cheio de jornalista aqui, apurando, buscando. A gente tem o Fato ou Fake, que também é uma super ferramenta que está sendo utilizada durante toda essa campanha eleitoral. É fundamental, porque a gente sabe o que estão mentindo. Tem mentira? Se tem, o que é? Então a gente precisa da sua participação e esse espaço ao vivo é para você também, né, João? Exatamente, todo mundo pode participar aqui com a gente, acompanhar nossas lives. Toda semana a gente faz um programa ao vivo com detalhes da eleição, a gente traz aqui detalhes da pesquisa eleitoral, traz temas como hoje, importantíssimos, que é como é o caso do Poder Legislativo Municipal, né, da eleição para vereador, e também ao longo das semanas a gente vai trazendo outros temas aí, né, Laine? O vereador é muito importante, que como o Bruno Silva disse, ele é o nosso representante para fiscalizar.
sabe? Então tem que ser alguém que a gente confia. Então entra lá mais uma vez reforçando essa ferramenta que o G1 lançou hoje. Tem todos os nomes, você pode separar por ideologia, por partido, por gênero, tem tudo separadinho, você vai conhecer todos os candidatos. Então a gente está falando sobre vereador porque eles são realmente importantes, eles nos representam. Mais uma vez a gente está aqui pelo G1 Campinas, pelo canal do YouTube da CBN Campinas, e a gente agradece muito a sua participação, seja ao vivo ou assistindo depois. Essa transmissão fica durante um tempinho, né, João? Fica lá no G1, daqui a pouquinho a gente né? publica os detalhes, os trechos dessa transmissão e também a íntegra você pode acompanhar a qualquer momento lá no G1 Campinas. Eu posso reforçar? g1.com.br/Campinas. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos bronzear de política, que todo o assunto cabe aqui nessa central de eleição, tá bom? Uma boa noite para você, a gente te espera em todos esses canais. Boa noite, até a próxima. Até.